Olhando assim, nem parece que a gente está vivendo os últimos dias da história da Terra. Deus está para fechar a porta da graça e voltar. Diante agora de Deus Pai, está Jesus Cristo no Santíssimo, intercedendo pela humanidade. A ira de Deus cada dia aumenta, mas ao mesmo tempo, o amor de Deus pela humanidade é incomensurável. Isso se demonstra ao Jesus morrer na cruz do Calvário. Ao Jesus estar morrendo na cruz, Deus Pai tendo todo o poder e majestade, Ele podia salvá-lo, mas era mister do plano de Deus poder manter o plano original da salvação e Jesus pagar a terrível morte na cruz, sofrendo infinitamente a vergonha e a segunda morte. Ele morreu mostrando que Deus é amor, Deus é perfeito. Então hoje Jesus intercede diante de Deus Pai. A sua intercessão é completa. A sua intercessão leva em conta todos os fatores da vida. Ele é o Deus justo e está colocando no juízo todos os pensamentos, todos os pensamentos, todas as atitudes e principalmente a motivação e o projeto de vida. É a motivação e o projeto da vida é que faz a diferença. Por quê? Porque muitas vezes existem pessoas boas, mas a bondade não salva. Então Deus considera a motivação. Por quê? Porque o único digno de adoração, de confissão de pecados é Jesus Cristo. Então por isso nós temos que entender que a salvação é imerecida em Jesus Cristo e como consequência temos que obedecer. Então diante disso, existem dois livros diante de Deus Pai, o livro da vida e o livro da morte. O livro da vida está o nome daquele que aceita Jesus, confessa e deixa seus pecados e todo dia mantém a sua santificação, confessando, renunciando. A renúncia é uma palavra-chave, porque sem cruz não há coroa, ou seja, o preço tem que ser pago, deixar o eu morrer, vencer Satanás e resistir ao mundo de pecado. Temos que ser seres honestos, íntegros, respeitar as autoridades, mas obedecer à lei de Deus acima da lei dos homens. Temos que amar a Deus acima de tudo e sermos pessoas que amam a nossos semelhantes como a nós mesmos. Então, diante de Deus Pai está o livro da vida e o livro da morte. Quem não aceita Jesus, continua tocando no pecado conhecido, ele todo dia comete o pecado de morte. É o pecado que ele sabe e não se arrepende nunca. Fica tocando nesses pecados conhecidos sem se arrepender, sem confessar e sem deixá-los. Então esse é o pecado que a Bíblia entende como pecado de morte. O pecado corriqueiro é aquele que você está em Jesus Cristo, seu nome está no livro da vida, mas você acaba caindo ao largo do dia porque você não nasce de novo. Você não ora, você não lê, você não testemunha do amor de Cristo, você não escuta a música de Deus, você não fala com Deus, então você não cresce no Espírito para vencer a carne. Crescer espiritualmente para vencer a carne, o eu, a vontade própria, que ama o pecado e gira em torno do pecado. Então hoje, aquelas pessoas que aceitam Jesus estão sendo julgadas, mas não são condenadas. E quem não aceita Jesus já está em condenação. Então a coisa mais importante hoje da nossa vida é a gente ir para o Santíssimo, onde Deus está intercedendo pela humanidade, confessar e deixar os nossos pecados. É o momento decisivo da humanidade, que esse tempo de misericórdia, tempo de espera, esse silêncio de Deus, é a misericórdia de Deus para salvar a humanidade. Então quem não se prepara hoje, quem não reconhece e se rende à verdade que é Jesus Cristo, a sua lei, que é imerecida, é de graça, mas quem não confessa e deixa e vive em Jesus Cristo, essa pessoa está se condenando todo dia, cometendo pecados de morte. E o tempo vai acabar e esse pecado de morte vai se transformar no pecado contra o Espírito Santo, que acabou o tempo e Deus não pôde e não pode mais salvar, porque a pessoa morreu ou Jesus acabou a sua intercessão e está voltando à terra. Então hoje, pela fé, reconhecer a verdade de Deus, acreditar, aceitar Jesus, e todo dia você confessar e deixar os seus pecados, mantendo o seu nome no livro da vida, é a coisa mais importante. Se não fazemos isso, estamos perdendo o nosso tempo. Por quê? Não vamos levar nada desse mundo. Isso daqui é só uma passagem, é só uma ilusão, é só um plano para nós reconhecermos a Deus como Salvador e aceitá-lo, porque esse plano aqui é só uma ilusão. Nascemos aqui para entender a verdade de Deus e aceitar Jesus como Salvador. Essa é a nossa única oportunidade. Não existe o Espiritismo. Então aceitemos a Jesus, reconhecemos como Ele o nosso Salvador. E todo dia vamos a Deus Pai
confessar os nossos pecados. Jesus está intercedendo. Sua intercessão está chegando ao fim. O final dessa intercessão significa que a porta da graça, a oportunidade de salvação está acabando. Jesus logo vai sair do Santíssimo, fechar os livros, e o templo vai se encher de nuvens. E os anjos do céu vão se preparar para vir para a terra, chamada 30 minutos profético, meio tempo profético, é quando acaba o tempo e em 7 dias Jesus volta à terra e cai as 7 pragas. Caindo as 7 pragas, Jesus está voltando à terra. E nesse tempo, o povo de Deus vai estar selado. Então hoje é o tempo de obter o selo de Deus, vai se santificar. Mas o selo de Deus específico nos últimos dias vai ser o sábado. E véspera do fechamento da porta da graça, vai chegar um tempo especial de prova do mundo e o mundo vai falhar. E não vai ser selado pelo selo de Deus, vai ser selado pelo selo da besta, que é o Papa. Vai instituir o domingo como o selo do anticristo, da besta. Os ditos do mundo contra a lei de Deus, mas a lei de Deus é o sábado. O povo de Deus vai ser selado. E aí o povo de Deus é selado e Jesus fecha a porta da graça e vem. E começa a cair as 7 pragas. E a última praga é a aparição de Jesus no céu, onde ele vem salvar o povo dele de toda a humanidade. Então Jesus não veio salvar uma igreja. Sabemos que a igreja adventista, a igreja pura de Deus, que manteve seu contexto bíblico. Mas ele vem salvar o mundo. Então teremos muitas surpresas, que até pessoas que não conheceram o Evangelho vão ser salvas, porque Deus operou por meio da natureza e as pessoas, naquilo que aprenderam sobre Deus, aceitaram como a graça de Jesus, e ele se comunica com os seus, lembrando que o espírito de adivinhação não é de Deus. Se Deus quer falar alguma coisa da sua vida privada, ele fala sempre com você e nunca revela a outros. Mas Deus revela o plano da salvação publicamente, que Jesus é o Salvador e que a sua verdade é eterna e que Satanás mudou as verdades de Cristo Jesus na terra. Então, ir até Jesus, confessar, reconhecer diante dos 10 mandamentos onde você está falhando, porque é o espelho onde você vê as suas falhas. Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não mentir e não cobiçarás. Você compara todo dia as suas atitudes com os mandamentos de Deus para ver aonde você está falhando. E o Espírito Santo de Deus habitando em você, por ter aceitado Jesus, confessado e deixado, Deus perdoa até os pecados que você não se lembra. Então Deus te justifica ainda assim quando você não consegue, mas você quer. E Deus vai te dando poder para você crescer na graça e ser perfeito todo dia nele, a sua semelhança do seu caráter de Cristo Jesus. Então hoje você indo pela fé no Santíssimo, diante de Jesus, reconhecendo esses defeitos de caráter, você confessa e pede a Jesus para te perdoar e te transformar. E o Espírito Santo de Deus escuta e aceita a sua decisão, que é tudo que Deus espera, que ele tem tudo, só falta você. A sua decisão abre as portas do céu, é tudo que Deus espera, é o que ele mais busca todo dia durante a eternidade. E esse momento que ele está intercedendo por nós é que ele receba um sim seu, de aceitá-lo como Salvador e pedir o perdão, e reconhecendo a sua lei e a sua verdade para agora obedecer. Se você conhece, você tem que obedecer. Se você conhecendo e não obedecendo, você entra em juízo, você entra em condenação. É o chamado na Bíblia o pecado de morte. Então hoje é o tempo final, é o tempo decisivo, é o tempo do fim. Está chegando o último dia da história da terra, Jesus está voltando. A porta da graça, o tempo de oportunidade de Deus está acabando. O tempo é breve, o tempo é muito breve. E a humanidade toda está dormindo, está com esse falso senso de segurança. E esse falso senso de segurança só vai acabar quando a porta da graça fechar, o tempo de oportunidade de salvação acabar. E a profecia fala que o tempo de prova do mundo vai chegar e o mundo vai falhar. Então é o tempo de misericórdia, é o tempo de preparo. Não é hora de perder tempo no TikTok, no YouTube, ou nos prazeres mundanos, ou em música, em filmes, muito tempo vendo telejornal, novelas, filmes, shopping, cinema, dança, as atrações do mundo, festa, Ano Novo, Natal. Isso tudo são distrações para fazer esquecer que esse mundo é um mundo caído, um mundo condenado, um mundo perigoso, um mundo passageiro, um mundo amaldiçoado pelo pecado, que nos prende no pecado para a morte eterna. Então esse mundo é considerado como uma prisão, a prisão do pecado, que nos prende no pecado para a morte eterna. Então está chegando a hora, o dia é breve, o tempo é breve,
Está acabando o plano da redenção, o plano da salvação. O último dia, o juízo final se aproxima. Jesus está terminando o seu juízo no céu. É tempo de confessar e deixar os nossos pecados. Mude o que você vê. Ore todo dia, leia todo dia, se prenda mais às coisas do céu, pense em Jesus, pense no céu, na coroa da vida eterna, no novo nome. Deus vai te dar um novo nome na sua coroa da vida eterna. Em frente do seu nome vai estar escrito santidade ao Senhor. Você vai ter uma vida eterna, um corpo sem as manchas do pecado, um corpo eterno. Você vai conhecer os anjos do céu, todo o reino do céu te espera. Então, vale a pena ser de Jesus, porque isso daqui é só uma ilusão. Confesse e deixe os seus pecados, aceite a Jesus como seu Salvador, porque está acabando o tempo. Por mais que hoje, aparentemente, não se perceba, mas isso ainda contempla a glória de Deus e nos dá uma certeza que Deus ainda manda nesse mundo, mantém esse mundo debaixo de suas mãos, no seu controle. Não nos iludamos com as aparências desse planeta, mas nos preparemos para a volta de Jesus. Fique com Deus, entregue a sua vida ao Senhor e escute a voz do Espírito Santo, escute a voz de Deus. Renuncie o mundo de pecado, renuncie o seu eu, vença Satanás, aceitando Jesus como seu Salvador, lendo, orando, escutando a música de Deus, frequentando a igreja e testemunhando do seu amor. Trabalhe para Deus. Deus, por meio do Espírito Santo, vai te mostrar qual é o dom que você tem, o dom da palavra, o dom da música, o dom de recrutar pessoas para o Evangelho, o dom de ministrar estudo bíblico, o dom de falar de Jesus, da lição, da escola sabatina. Então entrega o teu caminho ao Senhor e o demais Ele fará. Deus te liberta dos seus pecados, dos enganos de Satanás, a saber do espiritismo, a guarda do domingo, esses são os enganos, adoração de imagens e salvação pelas obras. Só Jesus é o Salvador e é o nosso único suficiente. Então não se engane pelo pecado, não se engane pelos erros de Satanás, instituído pelas religiões, sociopolítica e economia, e verdadeiramente você é liberto dos seus pecados, da falsa religião, e você nasce de novo, vivendo no Espírito para vencer a carne. Entregue o seu caminho ao Senhor, demais Ele fará. Se prepare, Jesus está voltando, hoje é o dia da salvação. Não se esqueça que Deus está sendo fiel e nos avisando, nos advertindo que o tempo está acabando.